do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao nome de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, para quem no íntimo do coração se revela toda a vontade se manifesta, e nenhum segredo se oculta, purificai pela efusão do Espírito Santo os pensamentos do nosso coração, para que mereçamos com perfeição vos amar e dignamente vos louvar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos,
Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e à mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário, para mim e para os que estão comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e lançaram-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e acompanharam até o navio. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos nesta noite o 6º dia da novena do Espírito Santo. Seguimos com a leitura do capítulo 17 do Evangelho de São João, que iniciamos ontem. Iniciando a leitura do capítulo 17, indicamos que depois de concluir o discurso de despedida que nós ouvimos por um longo tempo, Jesus se despedindo dos seus discípulos, ele realiza a oração em favor dos seus discípulos. Nós vamos acompanhar pela leitura do capítulo 17, Jesus orando ao Pai pelos seus discípulos. Ontem nós meditamos, tendo presente os primeiros versículos, que Jesus é por excelência um mediador. Nós temos junto de Deus Cristo Jesus, que é o nosso advogado. Jesus prometeu que iria enviar outro paráclito, porque o primeiro paráclito, que significa defensor, advogado, é ele mesmo. Jesus está junto do Pai e intercede por nós. E tendo presente o escrito dos Hebreus, reconhecemos que Jesus, assumindo a natureza humana, ele carrega consigo na sua ascensão aos céus a nossa natureza, indicando o nosso destino eterno dentro do desígnio de Deus, e ao mesmo tempo, assumindo a natureza humana, Jesus viveu os dramas da existência humana. Como ele viveu os dramas da existência humana, Deus conhece, porque Deus experimentou na própria carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade,
os dramas da nossa existência. E junto de Deus, Jesus intercede por nós. No texto de hoje, seguindo com a leitura, Jesus diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. E a igreja vive essa semana de oração justamente porque durante esta semana nós rezamos a novena do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que na diversidade possamos viver a unidade, e também porque nós ouvimos o texto do Evangelho de São João, no capítulo 17. Na oração de Jesus, um dos dons que Jesus pede é o dom da unidade. À luz da palavra de Deus, é necessário que nós busquemos superar essa mentalidade bastante acentuada nos dias de hoje, a mentalidade que nos coloca uns contra os outros, os cristãos que estão divididos, movidos por ideologias políticas. Nós estamos ficando uns contra os outros, deixando de viver a unidade cristã, porque passamos a defender ideologias. O cristão é alguém que coloca acima das suas convicções políticas o Evangelho. É fato que o homem é um ser político, é fato que cada um tem a sua preferência política, tem o seu partido político. Isso faz parte da vida social, faz parte desta vida. No entanto, nós cristãos não podemos colocar a nossa bandeira política, o nosso partido político, as nossas convicções políticas acima do Evangelho. O Evangelho deve dominar toda a nossa vida. Mesmo que nós possamos ter divergências acerca de posições políticas, as nossas divergências não podem impedir que nós cultivemos entre nós a unidade e a comunhão. Jesus está fazendo uma oração pensando em nós. Como cristãos, nós precisamos fomentar entre nós, no meio de nós, a unidade, a proximidade. Não podemos fomentar entre nós a discórdia, a divisão. Não podemos, como cristãos, colocar as pessoas umas contra as outras em razão de ideologias. É necessário que nós, à luz do Evangelho, ouçamos o que Jesus está nos pedindo, que nós sejamos um. Ele faz essa oração ao Pai pedindo o dom da unidade, para que nós, alcançados pelo dom do Espírito, possamos viver a unidade na diversidade. Existem entre nós divergências, existem entre nós diferenças, há uma pluralidade de dons, carismas, ministérios, mas nós precisamos cultivar a unidade, a proximidade. O cristão tem maturidade para sentar com aquele que pensa diferente. O cristão tem maturidade para aceitar aquele que diverge dele. O cristão tem maturidade para olhar nos olhos e dialogar com qualquer pessoa, ainda que ela pense diferente dele. E o cristão é alguém que dialoga com respeito, com caridade, sempre iluminado pelo Evangelho. Nós precisamos como cristãos lutar pela unidade. Vejam, essa divisão, essa polarização radical também está presente no seio da igreja, infelizmente, porque a igreja é uma extensão da sociedade. O homem que está na sociedade está na igreja. Inclusive, nós que estamos vendo pessoas que estão fomentando no seio da igreja a divisão, progressistas contra tradicionalistas, esse grupo contra aquele grupo. Isso não é cristão, isso é diabólico, isso é próprio de Satanás, que quer confundir. Cuidado com as redes sociais, cuidado com esses youtubers da vida, cuidado, porque existe um monte de pessoas, um grupo de pessoas que estão revestidas de religiosas, mas são verdadeiras
discípulas de Satanás, semeando no seio da igreja a divisão, a confusão, incitando as pessoas contra os pastores, contra o Santo Padre. Que loucura! Nós precisamos buscar a unidade, a comunhão. Eu preciso falar, à luz da primeira leitura, São Paulo está concluindo o seu discurso de despedida, dirigido aos anciãos da igreja de Éfeso. Nós começamos a ouvir ontem o discurso, e hoje São Paulo está fazendo um alerta. São Paulo está advertindo os anciãos, que são os presbíteros. São Paulo está dizendo que vão surgir lobos ferozes que não pouparão o rebanho. São Paulo está falando de maus pastores que vão surgir na comunidade. E, infelizmente, nos dias de hoje, existem até pastores da nossa igreja que acabam suscitando essa discórdia, porque levantam bandeiras que não são bandeiras do Evangelho de Cristo. Escutem, e vocês terão toda a autoridade para me repreender. Se um dia eu fizer deste púlpito um discurso político partidário, vocês têm a obrigação de me repreender, porque pastor nenhum da Igreja Católica tem o direito de usar o púlpito da Igreja Católica para defender qualquer candidato, seja de direita ou de esquerda, defender qualquer partido, seja de direita ou de esquerda. É um traidor, porque o púlpito da igreja deve ser utilizado para pregar o Evangelho de Cristo, nada além do Evangelho de Cristo. Nós vamos fazer as nossas escolhas e devemos fazê-las à luz dos valores do Evangelho, à luz da doutrina social da igreja, e nada além disso. São Paulo já estava alertando lobos que vão atacar as ovelhas. Tomemos cuidado. É triste como o padre ter que falar sobre isso, mas é verdade, e a verdade precisa ser pregada. Cuidado, vamos ouvir Jesus Cristo. Eu já disse mais de uma vez: ouçam a pregação dos pastores quando nos lábios dos pastores encontrarem as palavras de Cristo, nada além da palavra de Cristo. Quem não prega a palavra de Cristo, quem não ensina o que a igreja ensina, quem não é fiel à Santa Igreja, é um traidor, é um lobo vestido de cordeiro. Vamos pedir a Deus, não só pedir a Deus, mas vamos lutar, porque às vezes nós somos computados por essas irregularidades, ficamos fomentando a divisão através daquilo que nós estamos fazendo, das coisas que nós falamos, das coisas que nós postamos. Não podemos ser assim como cristãos católicos. Nós temos que lutar pela unidade, nós temos que lutar pela comunhão, nós temos que nos comportar como cristãos, como Cristo nos ensina no Evangelho, nada além disso. Como o mundo seria um outro mundo se nós cristãos vivêssemos fielmente o Evangelho de Cristo? É isso que basta. Quer um mundo melhor? Comece a viver o Evangelho de Cristo. É isso que nós devemos fazer. Vamos pedir a Deus o dom da unidade, não só pedir a Deus, mas lutar para que a nossa comunidade, para que nós sejamos unidos, mesmo nas diferenças, nas diversidades de dons, carismas, ministérios, pensamentos. Vamos estar sempre unidos em Cristo Jesus, porque acima de qualquer ideologia precisa estar o Evangelho de nosso Senhor. Neste sexto dia da novena, seguindo com o nosso itinerário, vamos meditar sobre o sacramento da confissão. Mais uma vez, recordo que o texto que ilumina a nossa caminhada, o tema central, é extraído da carta de São Paulo aos Romanos, a advertência de São Paulo. Devemos deixar de viver segundo a carne para viver segundo o Espírito. Como queremos viver segundo o Espírito, estamos fazendo meditações para que possamos reunir ferramentas e instrumentos que irão proporcionar a vida segundo o Espírito, deixando de viver segundo a carne. Nós já meditamos sobre quem é o Espírito Santo, a fonte originante da tristeza, que é o pecado, a rebelião do homem contra o projeto de Deus. Meditamos ainda sobre a fonte originante da alegria. Aprendemos que a alegria
Quando o homem permanece em Cristo e nós permanecemos em Cristo pela santidade, somos pessoas felizes, a alegria reina nos corações. Também meditamos sobre a oração, compreendendo a oração como um diálogo que nós estabelecemos com Deus Pai. Como filhos, falamos a partir do coração com Deus nosso Pai. E por fim, ontem meditamos acerca da penitência, reconhecendo que a penitência é um instrumento que nos ajuda a vencer as paixões desordenadas para que prevaleça nos nossos corações o desejo de em tudo amar e servir o Senhor. Hoje vamos meditar sobre a confissão. Primeiro, alguns têm dificuldade com o sacramento da confissão. Existem cristãos católicos que não se confessam, têm uma certa dificuldade de compreender o sacramento da confissão. É importante que nós visitemos a Sagrada Escritura, porque encontraremos textos que nos ajudam a compreender a prática do sacramento da confissão. E vou citar alguns textos que iluminam a prática do sacramento da confissão. O primeiro texto é o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, o versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Nós encontramos nesse texto Jesus colocando nas mãos de Pedro. Jesus está falando com Pedro o poder das chaves. Caberá a Pedro e ao sucessor de Pedro, os papas, a ligar e desligar. Cristo está dando para Pedro o poder das chaves, o poder para conectar o homem com Deus, mas também para desconectar. Quando o homem quer romper com Deus, e por isso existe na igreja a pena de excomunhão. O que é a pena de excomunhão? Na verdade, a pena de excomunhão é a declaração que a pessoa não está na comunhão. A própria pessoa decidiu sair da comunhão. O que a igreja faz? A igreja apenas está declarando aquilo que a própria pessoa quis pela sua atitude. Nós compreendemos a pena da excomunhão a partir desse texto. Caberá à igreja declarar para aquele fiel: você está fora da comunhão. Isso é excomunhão, porque ele decidiu sair da comunhão. E quando a igreja declara, o que a igreja na verdade está querendo? A conversão daquele pecador, para que ele tome consciência que está fora da comunhão, se arrependa, abandone o que precisa abandonar para voltar à comunhão. O poder das chaves, o poder de dispensar a graça de Deus. Segundo texto, Mateus capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. O texto é similar, mas agora nós estamos no capítulo 18. Cristo que deu a Pedro o poder das chaves, agora está dando à igreja, porque nesse momento Cristo está falando com a igreja, falando da correção fraterna, que a igreja é o lugar da correção fraterna. A igreja recebe o poder de Cristo, o poder de dispensar a graça de Cristo, de promover a reconciliação. E por fim, o texto mais contundente a respeito do sacramento da confissão. O Evangelho de São João, capítulo 20, os versículos 22 e 23. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, serão retidos. Jesus agora está falando com os apóstolos, portanto com os sacerdotes. Jesus instituiu o sacerdócio ministerial e colocou na mão dos apóstolos o poder de conceder o perdão. Portanto, ordinariamente, nós recebemos o perdão de Deus no sacramento da confissão, porque foi o próprio Cristo quem quis instituir o
sacramento da confissão. Neste primeiro ponto, é necessário que nós compreendamos que quem quis instituir esse sacramento foi o próprio Cristo, para que nós recebêssemos de maneira eficaz. É isso, o sacramento é um meio eficaz de receber a graça de Deus. Quando nós nos aproximamos do confessionário e sinceramente confessamos, nós recebemos verdadeiramente o perdão de Deus, não há dúvida. Por isso Cristo está concedendo aos apóstolos esse poder, para que nós possamos experimentar a sua misericórdia e possamos ter a certeza que fomos perdoados pelo Cristo, que quer dispensar sobre nós o seu perdão através do sacramento da confissão. Os apóstolos. Mais um texto, agora na carta de São Tiago. É um texto que contempla dois sacramentos da igreja, dois sacramentos que perdoam pecados. São Tiago dizendo: alguém entre vós está doente, mande chamar os presbíteros. Olha, aparecem agora os presbíteros. Pedro, a igreja, os apóstolos, agora os presbíteros. Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, o sacramento da unção dos enfermos. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. O sacramento da unção dos enfermos também concede ao enfermo o perdão dos pecados. Por isso que somente o sacerdote ministra o sacramento da unção dos enfermos. Os diáconos não ministram o sacramento da unção dos enfermos, porque os diáconos não têm o sacerdócio ministerial. Cristo confiou aos apóstolos, e os padres, os presbíteros, são cooperadores dos bispos. E São Tiago está lembrando que os presbíteros também têm a missão de perdoar pecados. E segue o texto dizendo: confessai, pois, uns aos outros vossos pecados, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. São Tiago está considerando que os pecados sejam confessados. É interessante estudar a história do sacramento da penitência. Hoje é moleza se confessar. Vocês sabem como era, como foi durante um período da história da igreja, o sacramento da confissão? Nós tínhamos que nos confessar diante da comunidade. Falávamos o nosso pecado publicamente para a comunidade. Caberia ao padre dar a absolução, mas primeiro nós acusávamos publicamente o nosso pecado. O padre dava a penitência, cumpríamos primeiro a penitência, e depois de cumprida a penitência, recebíamos a absolução. Hoje é uma moleza. Hoje é ele, o padre, e Deus. E o padre ainda tem um sigilo sacramental, portanto ele está proibido, expressamente proibido, de contar o seu pecado. Hoje está moleza se confessar. Moleza. São Tiago já está falando: confessai uns aos outros os vossos pecados. Portanto, a palavra de Deus revela esse dom sacramental que Cristo instituiu para a nossa salvação. Cristo quer comunicar a nós a graça da salvação através do sacramento da penitência, da confissão. A igreja, pelo ministério sacerdotal, dispensa a graça do perdão sobre os penitentes arrependidos, porque não é suficiente ser penitente, isto é, estar na fila da confissão. Eu preciso ser um penitente arrependido. Segundo ponto: por que Jesus instituiu esse sacramento? Porque Ele quer nos salvar. Quando nós perdemos a graça de Deus, quando nós nos perdemos depois de encontrados por Ele, Cristo quer nos encontrar novamente. Cristo sabia que mesmo encontrados por Ele, em algum momento nós iríamos nos perder. E como Cristo sabia que nós iríamos nos perder, Cristo quer nos encontrar novamente para nos salvar, por meio do sacramento da confissão. Como bom
pastor. Cristo nos encontra porque Ele quer cuidar de nós, como o pastor que encontra a ovelha que se perdeu e cuida das suas feridas. Cristo quer cuidar das nossas feridas. Ele quer olhar individualmente cada um de nós através dos olhos da igreja, e a igreja que é representada pelo sacerdote que está no confessionário. É um cuidado personalizado de Deus. Deus não olha para nós como um número de CPF. Nós não somos mais um número de CPF para Deus. Deus vê cada um de nós individualmente, e Deus quer expressar esse cuidado personalizado através do sacramento da confissão. Eu ainda não encontrei um exemplo melhor, então vou dar esse exemplo. Quem aqui de nós teria coragem de tomar um medicamento prescrito pelo médico sem passar por qualquer consulta? Imaginemos, você está na sala da recepção, esperando a consulta médica, e por algum motivo o médico abre a porta do seu consultório e prescreve o mesmo medicamento para todos os pacientes. Você iria tomar? Não iríamos tomar. O médico não sabe o que eu tenho. O médico sequer ouviu, sabe o que está se passando comigo. Eu não iria tomar o medicamento. O que quero dizer? Cristo Jesus quer olhar individualmente cada um de nós e oferecer a nós o remédio na dose certa através da confissão auricular. É isso que Cristo quer fazer conosco. Cristo quer nos escutar através do ouvido do sacerdote. Cristo quer cuidar das nossas doenças através do sacerdote, que é um sinal visível do Cristo médico que quer cuidar da nossa alma que está ferida, doente, em razão do pecado. É isso que Cristo quer fazer conosco no sacramento da confissão. A confissão das próprias faltas para o sacerdote é também um exercício de humildade, porque quem saiu justificado do templo não foi o fariseu, que se vangloriou diante de Deus por aquilo que ele fazia. Foi o publicano que se humilhou diante de Deus. O sacramento da confissão é um exercício de humildade, porque são os humildes que serão justificados. A capacidade de bater no peito e reconhecer a minha miséria me dá condições de alcançar o perdão de Deus. Foi o publicano que saiu. E eu diria, a confissão também é muito saudável pela santa vergonha. Santa vergonha fui eu que inventei. A santa vergonha. O que é a santa vergonha? É a reação contra o pecado. Quando nós fazemos exame de consciência, de novo esse pecado. Que vergonha. Estou até com vergonha do Papa. De novo esse pecado. E aqui vai no conselho, não fique trocando de confessor, porque isso nos ajuda nessa santa vergonha. Porque às vezes nós queremos encontrar uma forma de amenizar as coisas. Na verdade é hipocrisia. A verdade nua e crua é essa, hipocrisia. Nós ficamos pulando de confessor em confessor. Não, é importante a santa vergonha, porque isso vai fazendo em nós o quê? Um movimento. Faz com que nós tenhamos uma reação. De novo, o mesmo padre, vou confessar esse pecado. Então é a santa vergonha que vai nos ajudando, vai provocando em nós uma busca sincera da conversão do coração. Como é bom, eu costumo dizer, se você não padre, eu tenho vergonha. Na hora da confissão eu digo, ainda bem que você tem vergonha. Isso significa que você não é um sem vergonha. O problema é ser essa do sem vergonha. A vergonha é essa santa vergonha que nos provoca, que causa uma reação, que desperta em nós o desejo de buscar a conversão do coração. Superemos essa vergonha que é fruto da hipocrisia e nos aproximemos com o coração aberto. E terceiro e último ponto, algumas orientações práticas para a boa confissão. Por que nós estamos meditando sobre a confissão? Porque o nosso tema central é deixar de viver a vida segundo a carne e viver segundo o Espírito. E a confissão é um santo remédio para que o homem carnal morra e o homem espiritual viva em cada um de nós. Primeiro, para uma boa confissão, o arrependimento. O arrependimento é uma graça de Deus. Pedi
pedir a Deus a graça do arrependimento. Senhor, que eu me arrependa. Pedir ao Senhor a graça de uma contrição, a contrição sincera. Pedir a Deus a graça do arrependimento. Por quê? Porque a matéria da confissão, todo sacramento tem matéria e a fórmula. A matéria da Eucaristia é o pão e o vinho. A matéria do sacramento do batismo é a água. E qual é a matéria do sacramento da penitência, da confissão? É o pecado, mas o pecado é arrependido. Porque não é suficiente ter a matéria. Se eu tenho pecado, mas não estou arrependido, a matéria é inválida. Isso invalida o meu sacramento. Assim como se o padre celebrar a missa com um panetone, a missa é inválida. O panetone não é um pão prescrito para a celebração válida da missa. Ou o padre que vai batizar uma criança com Coca-Cola. O sacramento é inválido. Quando nós nos aproximamos para celebrar o sacramento da confissão, é necessário ter a matéria válida. E qual é a matéria válida? O pecado arrependido. Eu estou arrependido dos pecados que cometi. Eu preciso estar arrependido de todos. Talvez eu não tenha naquele momento um arrependimento perfeito. E aí o Papa Francisco nos ajudou, na verdade, reproduzindo o que Santo Inácio diz, que pelo menos nós tenhamos o desejo de desejar o arrependimento. Isso já abre a porta para que a graça de Deus entre e transforme o nosso coração. Porque existem alguns pecados que são mais difíceis de se arrepender deles, mas pedir pelo menos o desejo de desejar o arrependimento, isso é necessário para receber o perdão. Primeiro, o arrependimento. Segundo, o exame de consciência. Quantos se aproximam do sacramento da confissão e não conseguem fazer uma boa confissão? Porque não fizeram um bom exame de consciência. Às vezes as pessoas se aproximam e dizem: eu não tenho pecado. Ou até a pessoa diz alguns pecados, mas poucos pecados. Não que todos pecam muito, mas às vezes esse dizer pouco é a consequência de uma falta de um bom exame de consciência. De um bom exame de consciência. É preciso formar a nossa consciência, porque nem sempre nós reconhecemos os nossos pecados, não porque não queremos, mas porque falta uma formação da nossa consciência. Por isso, no começo, eu aconselho, busque um bom exame de consciência. Aqueles exames de consciência vão formando a consciência, para que você consiga identificar quais são as tralhas que estão presentes na minha vida, nos meus olhos. Um bom exame de consciência à luz dos mandamentos, o decálogo, os mandamentos judeus, e também à luz dos mandamentos da igreja. Não se esqueçam dos mandamentos da igreja. Um bom exame de consciência. Depois, confissão, mas uma confissão sincera, honesta, direta, clara. Não queira enganar. Não enganar o padre. O padre não se preocupa. Você está enganando a si mesmo. Uma confissão sincera, uma confissão que sai do coração, honesta, dizer o que fiz diretamente, com clareza, confessar os próprios pecados, não o pecado do outro. Também é importante na confissão o propósito de mudança de vida, porque alguns passam a usar a confissão para pecar. Interessante. Alguns passam a usar a confissão para pecar. Bom, como amanhã tem confissão, então hoje vou pecar um pouquinho. Hoje eu posso fazer isso. Amanhã tem confissão. Veja, está usando a confissão para pecar. A confissão requer o que de nós? Propósito de mudança. Vamos conseguir mudar? Isso é outra coisa. Mas pelo menos eu tenho que ter um propósito. Um propósito sincero diante de Deus. É por isso que o padre pede que o penitente reze o ato de contrição. O que é o ato de contrição? É a verbalização do seu propósito de mudança de vida. Porque nós não podemos brincar, abusar da misericórdia de Deus, brincar com o perdão que Deus nos concede. Eu não posso utilizar a confissão para pecar. Eu preciso recorrer à confissão porque eu quero mudar de vida. Tem que existir um propósito de vida. Mas, padre, tantas vezes eu confesso com um propósito e caio. Tudo bem, faz parte do nosso processo de conversão e mudança de vida. Foi por isso que Jesus caiu 3 vezes durante a via sacra, porque ele sabia que nós iríamos cair muitas vezes,
Mas é necessário que exista em nós, no nosso coração, um desejo, um propósito de mudança de vida. Eu me confesso porque quero mudar de vida, porque quero buscar a conversão. Depois receber a absolvição. A gente disse isso em outro momento, mas oriento mais uma vez. Escute a absolvição. O padre tem que dizer, pelo menos isso, para que o sacramento seja válido. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele disser, eu te abençoo, não é a forma da confissão, é eu te absolvo. É isso que ele precisa dizer. As outras partes da forma pode até esquecer, e às vezes acontece, mas isso tem que ser dito. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, para uma boa confissão, a satisfação. Nós falamos ontem sobre a penitência. Então o padre dá a penitência. O que é a penitência? É a reparação. Você lembra? Um dos itens em relação à penitência é a reparação. Fazemos penitência para reparar a ofensa que nós causamos a Deus. A reparação. A penitência é uma reparação em relação a Deus, mas também pode ser em relação ao próximo. Se eu furtei algo do próximo, eu preciso reparar a satisfação, eu preciso devolver. De algum modo eu preciso reparar aquilo que furtei. Se causei algum dano, tenho condições de reparar esse dano, eu preciso reparar. Por isso, a penitência que o sacerdote no final da confissão pede que o penitente faça. Vamos pedir a Deus a graça para viver com santidade na confissão, esse sacramento tão importante para esse caminho que nós somos convidados a fazer, a deixar de viver segundo a carne para viver segundo o Espírito. Se você há muito tempo não se confessa, faça um bom exame de consciência. Não coloque em risco a sua própria salvação. Quem não se confessa está colocando em risco a salvação, a sua salvação. Não há pecado que Deus não possa perdoar. O seu pecado pode ser o pecado mais grave do mundo. Deus perdoa sempre, sempre. E olha, às vezes a pessoa diz, mas vou escandalizar o padre com o pecado. É muito difícil você escandalizar o padre com o pecado. Muito difícil. Mas é muito difícil. As pessoas não têm noção do que o padre escuta. Não têm noção. Abra o seu coração. O mais importante não é o padre. O mais importante é receber de Deus o perdão. É receber de Deus a renovação da vida. Quando nos confessamos, saímos nos sentindo tão leves, tão agraciados, tão felizes, porque experimentamos esse abraço misericordioso do Pai. Faça uma boa confissão. Quantas pessoas nunca fizeram uma confissão séria, um bom exame de consciência, para que você possa viver mais plenamente a sua vida cristã? Muitos vivem mal a fé, porque nunca fizeram uma boa confissão. E outra coisa, tem pecado de estimação. Pecado de estimação. Estimação é cachorro, periquito, gato. Pecado é um mal que nós temos que lutar para eliminar da nossa vida. Vamos pedir a Deus a graça para que possamos nos aproximar de Deus para receber o seu perdão através da confissão. Irmãos, o Senhor continua a apacentar hoje a sua igreja, através dos pastores que o Espírito Santo escolhe. Oremos ao Pai, dizendo: para que os pastores da igreja, guiados pelo Espírito Santo, entreguem os fiéis a Deus e a palavra da sua graça, a fim de que eles sigam os caminhos do Evangelho. Oremos. Para que todas as pessoas, particularmente os jovens, se desenvolvam no sentido autêntico de liberdade, face à escravidão camuflada do mundo de hoje,
Oremos. Para que a despedida de Jesus, na última ceia com os apóstolos, dê a todos os discípulos de hoje a plenitude da sua alegria pela palavra que lhes deixou e pela oração que fez por eles, oremos. Para que todos os que o mundo odeia por não serem do mundo, recebam a graça de permanecer na união, na unidade do Pai e do Filho, plenitude da alegria de Cristo e a sua última vontade, oremos. Para que a sabedoria do Espírito Santo nos faça descobrir, segundo a palavra do Senhor Jesus, recordada por Paulo, que há mais felicidade em dar do que em receber, oremos. Oremos pela aniversariante Karina Aparecida Nós, oremos pelos enfermos Antônio Soares, Henrique Andrade, Jandira, Antônio, Wilson, Theo Aparecido, Isabela Tomazeto, Valdemar Carvalho e Neuza Aparecida. Que Deus conceda a todos saúde, proteção e paz. Oremos. Rezemos a oração da novena do Espírito Santo, concluindo as nossas preces. Vinde, Espírito Santo, tu és a fonte de toda a santidade e o distribuidor dos bens celestiais. Ó luz verdadeira, que iluminas todo homem que vive neste mundo, purificai-nos de toda a angústia, curai as nossas feridas e salvai as nossas almas. Tu que és
vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, a oração espiritual que com dedicação trazemos piedosamente ao vosso altar. Concedei retivante espírito a vossos filhos e filhas, para que sua fé corresponda a estes dons e sua humildade os torne agradáveis aos vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é nosso único mediador. Entrou uma vez por todas no santuário dos céus e intercede por nós, garantindo-nos a perene efusão do Espírito Santo. Pastor e guardião de nossas vidas, Ele nos chama à unânime oração, a exemplo de Maria e dos apóstolos, na espera de um novo Pentecostes. Por este mistério de santificação e amor, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós o povo, que vos oferecem em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as ofertas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da nossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós
que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós pedido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, João Inácio Pereira, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros irmãos e irmãs que partiram desta vida: André Fabiano Ribeiro, Vanderlei Gomes, Antônio Marcos, Tatiana Aparecida, José Roberto, Janaína Messias, Jane Moura, Odete Maria, Osvaldo Luiz, João Jorge Edna, Alceu Alves de Oliveira, Maria Bernadette, Giovanni Antônio. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos honre com o seu Espírito, com a confiança e liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Os nossos pecados faz a fé, que é a nossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco.
Senhor nosso Deus, que nos fortalecestes com alimento celeste, infundi a suavidade do vosso Espírito no mais íntimo do nosso coração, para que alcancemos como dom da eternidade o que com devoção recebemos na vida presente. Por Cristo nosso Senhor. Seguem as inscrições para a catequese na Secretaria Paroquial. E lembre que nós estamos realizando a ação entre amigos em prol da ampliação do centro catequético. Inclusive hoje algumas peças, não sei se todas, mas certamente algumas, já foram instaladas em uma construção com pré-montado. Hoje a empresa estava realizando os trabalhos. Contamos com a participação na ação entre amigos, a rifa, a moto Honda Bis 110 cilindradas 0 km, valor do lucro R$15. O sorteio será pela Loteria Federal, no dia 18 de julho. Então compre, participe, já comprou, compre mais um para ajudar a nossa comunidade na construção, na ampliação do nosso centro catequético. Nós estamos precisando de mais salas, graças a Deus, dentro da demanda das reuniões, das turmas de catequese, não precisamos realizar esta obra. O Senhor esteja convosco. Inclinai-nos para receber a bênção. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E de paz, que o Senhor vos acompanhe.